Oi, pessoal do segundo ano, eu sou a professora Fernanda e essa aula que eu estou gravando é para poder orientá-los a conseguir realizar o quarto roteiro de atividades, tá? Então, o quarto roteiro de atividades, ele é da apostila Aprender Sempre, tá? O volume 1, página 37, aula 5, entre a prosa e o poema. Pessoal, antes de eu começar a falar propriamente sobre a aula, eu quero fazer uma retomada rápida com vocês, tá? Eu acho que vocês estão percebendo já que todas as atividades que vocês estão fazendo nesse bimestre, e muito provavelmente no bimestre que vem, nós vamos usar muito a apostila Aprender Sempre. E as atividades básicas são ler os textos, interpretar os textos, fazer a ligação entre os textos, tá? É claro que tem outros conteúdos também, né? Mas o básico de todas as atividades é vocês conseguirem identificar os tipos textuais, os gêneros textuais, né? Por isso que eu vou fazer uma retomada rápida. Vocês já estão acostumados, na verdade, a ouvir falar sobre tipo textual. Vocês já ouviram falar desde o nono ano, oitavo ano, primeiro ano. Quem foi meu aluno no primeiro ano lembra que a gente falou muito, primeiro bimestre inteiro, muito sobre os tipos textuais. Ah, professora, mas por que tipo textual? Para que tem tanto tipo textual? Gente, tipo textual. O que é um tipo de texto? Para que um tipo textual? Tipo de texto tem a ver com a estrutura desse texto, como esse texto é feito, quais são as características desse tipo de texto, qual é a estrutura, os elementos que formam a estrutura desse texto, tá? Os 5 principais tipos textuais que nós temos é narração, dissertação, injunção, argumentação, exposição, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui, vamos falar da narrativa, da narração. Quando você vai fazer uma prova de Enem, quando você vai fazer uma atividade qualquer, sei lá, uma prova e um concurso, não sei, uma prova que você vai fazer. E nesse texto, nessa prova, tem uma questão lá que vai pedir para você. Através de uma narrativa, fale sobre determinado assunto. Puxa vida, mas o que é uma narrativa? O que eu preciso para fazer uma narrativa? Essa é a importância de vocês saberem diferenciar um tipo de texto do outro, tá? Então, da narrativa, como nós estamos falando. O que eu preciso? Como é composta uma narrativa? Qual é a estrutura desse texto narrativo? O que ele precisa? As características. Bom, uma narrativa, ela precisa ter uns elementos que são os personagens, um narrador, ela precisa ter uma trama, ela precisa ter um desfecho, tá? Então, tem vários elementos que compõem esse tipo narrativo. Então, essa é a importância de nós sabermos como cada tipo é composto, as características de cada tipo. Por exemplo, o texto argumentativo. O texto argumentativo, ele precisa ter a tese, ele precisa ter os argumentos, né? Então, cada um deles tem a sua estrutura própria, as suas características próprias. Inclusive, eu estou até pensando em gravar aulas para vocês, uma aula só de narração, uma aula só de argumentação, para vocês relembrarem, realmente uma retomada, para vocês relembrarem cada um deles. Bom, esses são os tipos de texto, né? Então, são qual é a estrutura de cada um deles. Dentro de cada estrutura dessa, dentro de cada tipo, né, textual, ainda existem os gêneros, que são as diferentes formas de escrever. Por exemplo, na narrativa, como a gente falou, a narrativa é contar uma história, né? É contar uma história através de uma sequência de fatos. E essa sequência, ela pode ser contada através de um romance, que é um gênero textual dentro do tipo narrativo. Ela pode ser contada através de uma fábula, que é um outro gênero textual dentro do tipo narrativo. Ela pode ser contada através de um conto, que é outro gênero textual dentro do tipo narrativo.
Por exemplo, texto argumentativo. Nós temos o artigo de opinião, nós temos a resenha, certo? Então, são várias formas diferentes de escrever esse texto, certo? Eu acho que deu mais ou menos para vocês relembrarem, né? São assuntos que nós já estudamos, mas eu acho importante para vocês conseguirem fazer essas atividades, vocês terem essa retomada. E se precisar, como eu falei, nós fazemos um aprofundamento, realmente, gravar uma aula explicando cada tipo mais a fundo e o porquê e como são e qual a finalidade desses gêneros, tá? É muito importante vocês saberem tudo isso, viu, pessoal? Então, vamos lá agora no roteiro. Roteiro entre aula 5, entre a prosa e o poema. Bom, primeira coisa que vocês têm que saber, qual é a diferença entre a prosa e o poema? O que é uma prosa? O que é um poema? Aqui vocês têm, para fazer essa atividade, vocês têm um poema, né, um trecho de um poema e um trecho de uma prosa, né? As perguntas que vocês terão que responder é baseada nesses dois trechos. Vocês vão ter que ler esses dois trechos de uma prosa e de um poema, ler, entender, compreender, fazer a relação entre eles e assim vocês vão conseguir responder as questões. Tá, mas vamos voltar lá. O que é uma prosa, gente? A prosa nada mais é do que a forma de escrever um texto, tá? A prosa, ela é um texto escrito em parágrafos, um texto normal, um texto reto. Então, todos os textos que vocês forem ler, que estão lá escrito em forma de parágrafos, uma história contada em parágrafos, um texto normal, um texto limpo, um texto reto, é uma prosa, tá? Um texto normal. Já o poema é outra forma de escrever um texto, só que essa outra forma de escrever um texto é através de versos, estrofes. Então, cada linha que o escrita é um verso. Cada linha é um verso. E o conjunto desses versos vai formar um poema. Então, essa estrutura, né, de escrever em verso, formar as estrofes, é uma estrutura, é uma forma de escrever denominada poema, certo? Então, são duas, não tem nada a ver com tipo, nem nada a ver com gênero, tem a forma como o texto é escrito, certo? Um em forma de parágrafos, o outro em forma de versos, certo? E esses versos agrupados formando estrofes. Espero que tenha dado para entender que, basicamente, a diferença, como eles são escritos, esses dois textos são escritos. Tenho até aqui um outro slide, que aqui nós temos esse texto sem pé nem cabeça, um texto escrito em forma de parágrafos, um texto simples, uma prosa. E aqui um poema, um pequeno poema. Aqui nós temos os versos. Esses versos juntos formaram uma estrofe, uma forma de escrever um texto denominado poema, tá? Ah, professora, e poesia? O que a poesia tem a ver com tudo isso? A poesia não tem nada a ver também com tipo, com gênero e muito menos a forma de escrever. A poesia é algo além, tá? A poesia, ela tem a ver com uma manifestação artística do texto, com o sentimento do texto, certo? Ela tem a ver com tudo que você pode ler, não apenas na forma de texto. A poesia, ela pode estar numa escultura, num quadro, numa fotografia. A poesia, ela é a arte, ela é o sentimento, certo? Então, ó, eu posso ter um poema que é escrito em versos e nele encontrar poesia, que é o sentimento que vai despertar em você, certo? Espero que tenha dado para vocês entenderem a diferença desses 3 pontos, e eu acho que assim vai ser fácil para vocês, lendo, claro, vocês têm que ler os textos,
Lê uma vez, puxa, ainda não entendi. Leia outra e leia outra. Tem alguma palavrinha ali que não entendeu? Vai lá, pessoal. Puxa, não estou entendendo essa palavrinha. O que será que quer dizer? Vai lá, pesquisa, pega o significado. É assim que nós conseguimos compreender um texto. Depois, lê os dois. Puxa, o que esse texto está falando, que esse outro texto também está falando? Por que a apostila está propondo os dois? O que um tem a ver com o outro? Será que um está completando o outro? Será que a ideia de um está completando a ideia do outro? E vocês lendo os dois, fazendo essa junção de ideias, vocês vão conseguir, mais com essa explicação, vocês vão conseguir responder as questões, certo? Aula 6, pessoal. A força e os sentidos dos argumentos. Vamos lá, voltar. Tipo textual, tipo argumentativo. Vocês vão lembrar o que é argumentação? Para que é usado um texto argumentativo? O texto argumentativo, ele tem a finalidade de convencer de convencer o leitor da ideia que ele está propondo, certo? Então, a argumentação, ela nada mais é do que expor as suas ideias, tentando convencer quem está lendo do que você está falando. Puxa, eu quero convencer. O ano passado, quando a gente falou sobre isso, vocês deram várias ideias de argumentação, né? Então, eu lembro que vocês falavam, teve um texto que vocês fizeram lá, uma argumentação, por que que Nescau é melhor que Toddy, tá? Então, o aluno, vocês quando fizeram esse texto, vocês enumeraram várias coisas, vários pontos que vocês achavam por que o Toddy era melhor, que o Nescau era melhor do que o Toddy. E isso é argumentação. É você colocar ideias, colocar as razões que vão fazer, que vocês estão usando para convencer quem está lendo da ideia de vocês, certo? E é isso basicamente que vocês vão fazer nessa aula 6 também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu preciso colocar aqui. Eu acho que basicamente é isso, pessoal. Vocês sabendo esses pontos que a gente falou, vocês vão conseguir responder, lendo os textos, compreendendo os textos, vocês vão conseguir responder as questões, tá? Lembrando que mesmo com essa explicação, mesmo com essa aula, se ainda assim vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar, me chamar no WhatsApp, me chamar no particular, a gente conversa sobre, eu explico para vocês, tá? Qualquer dúvida que tiver, pode me chamar. E outra coisa que eu queria que vocês também dessem ideias. O que vocês estão tendo mais dificuldade? O que para vocês é mais difícil para conseguir fazer essas atividades? Podem me falar e aí a gente vai tentar gravar mais aulas em cima, baseado nessas dificuldades de vocês, para tentar aí tornar um pouco mais fácil realizar essas atividades, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham lembrado lá dessas explicações, espero que lembrando de tudo isso também ajude vocês a responder as questões da apostila, certo? Então, boa aula, espero que vocês consigam e até a próxima, tá?